eu já repasso a palavra, então, para o Ayrton, que vai complementar a pergunta que nós estávamos fazendo, né? Como houve esse encontro? Então, em novembro de 2024, eu estava no memorial e recebi a Gladys e a Lélia com um projeto, né, do Legado das Águas. Claro que ainda não tinha esse nome, depois ele surgiu uma sugestão da Gladys. Né? Então, esse nome acabou nos agradando e a gente assumiu ele. Né? E então implementamos o projeto Legado das Águas. Inicialmente, evidentemente, que eu considerei assim bastante audacioso essa proposta. Eu tinha alguns artigos, né, sobre as consequências das cheias nos espaços públicos, nos prédios. A gente fez muitas imagens, filmes, fotografias que depois também vieram a compor a obra. Mas tem uma proposta que me chamou muita atenção, que ali eu considerei um grande desafio. Né? Mas a partir da formação da Lélia como professora, com essas vivências na escola, diálogo com professores, diálogo com pais, com alunos, com o universo da escola, isso traz um grande aprendizado, um conhecimento para a pessoa. Né? A Gladys, ela traz essa herança de 32 anos na área da medicina. É uma enfermeira, né, aposentada, que tem estas vivências e essa proximidade com a dor, com o sofrimento, que ela viveu isso. Porque nós teríamos que realizar um trabalho de pesquisa de campo e ir até as famílias e ter empatia suficiente para nos colocar, né, também no lugar daqueles que estão sofrendo, para conquistar, para passar, que o nosso propósito era de um documentário sério que tinha essa intenção de deixar de lado o sensacionalismo e focar aquilo que efetivamente estava acontecendo com as pessoas, em termos de perdas, né, materiais, inclusive as habitações, as perdas emocionais e também as consequências psicológicas. Então, para passar esta confiança, eu acho que nós somos muito felizes na composição do grupo. Né? Eu tinha mais esse olhar para a história, então também uma compreensão do que isso significava, do que isso estava acontecendo, né? Como é uma recorrência, a gente tem muitas informações, como diz a Lélia, não completas, mas elas chegavam. Aqui e ali tem algumas coisas que a gente conseguia perceber, né, de como isso sempre impactou a vida da comunidade. Então, a gente, nessa formação do grupo, eu acho que ali reside o aspecto fundamental do grande sucesso que teve o Legado das Águas 1. Havia uma sintonia? Assim, havia uma sintonia e eu acredito assim, uma formação necessária, uma formação humana aqui e lá. Exatamente. E um conteúdo histórico que eu pude, né, trazer para dentro da obra. Então o livro tem 33 coautores, ele tem 230 páginas. E quando nós resolvemos fazer, né, a publicação do Legado das Águas 2, subiu para 74 coautores, com 400 páginas. Então, o que acontece? A comunidade entendeu o propósito. Porque não é só a publicação do livro, ele precisa chegar a todos os segmentos, não só a comunidade geral, mas chegar às autoridades. E nós conseguimos levar o livro, a partir dessa seriedade, né, e com essa legitimidade que ele, né, adquiriu, levar ele para as autoridades municipais, as autoridades estaduais e nacionais. Ele chegou a todas as instâncias de poder como um livro porta-voz de uma comunidade que estava sofrendo, de uma comunidade que estava apontando necessidades, de uma comunidade que estava buscando a reconstrução. Então, mais do que trazer essa visão do município, o Legado das Águas 2 traz uma visão estadual de quem foi a autoridade que trabalhou
com esta situação como autoridade na Assembleia Legislativa, no Executivo Estadual, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Governo Federal. Todas essas instâncias, elas receberam o livro Legado das Águas 1 e agora elas trazem os seus relatos para o livro Legado das Águas 2. Mas eu quero, assim, só deixar isso é fundamental, né? Que a composição do grupo, a qualificação do grupo, o olhar, a empatia, a seriedade e a ausência de sensacionalismo, e ali reside o sucesso. E tem um outro aspecto que se somou ao Legado das Águas 1, que é a nossa convivência com autores, poetas. E aí eu acrescento algo extremamente importante. O Vinícius Knust, uma pessoa que a gente teve um convívio muito importante com ele. Ele era para integrar esse grupo, mas ele não se sentiu, ele estava muito impactado, eu achei, então não se integrou, né? Mas a gente teve convivências com ele, assim, trabalhando muito essa questão também poética dentro desses acontecimentos, e a Ana que veio de corpo e alma e se integrou, né? Então eu acho que dentro disso, em tudo tem poesia, a natureza tem poesia, né? A própria catástrofe tem poesia, e a Ana, ela traz a poesia para amenizar um pouco tudo isso que nós estamos vivenciando. Então ela é esse lado mais acolhedor, mais doce, que nós também, como fomos muito impactados, necessitamos muito da poesia dela. Ótimo. Isso deve ter abrandado também todo esse processo, né? Como vocês chegaram a esses relatos? Como vocês escolheram, tipo assim, vou pegar aquela família, vou pegar aquele relato, vou pegar aquele outro. Como houve essa, diremos assim, essa escolha? Quando nós fizemos a primeira reunião, logo nós entendemos que nós não deveríamos escrever esse livro sozinhos, não colocar só nossa opinião. Então, a partir desse momento, nós decidimos que nós iríamos atrás de órgãos públicos, de famílias, empresas e socorristas. E isso foi chegando. Algumas famílias que nós conhecemos, cada um no seu bairro, na sua convivência, selecionamos algumas famílias, mas a partir de pessoas que foram se aproximando e a partir de cada um as pessoas foram nos encontrando ou nós fomos encontrando as pessoas. Eu lembro que a primeira vez, quando o Ayrton ainda logo disse, esse trabalho de campo não é comigo, eu não sei fazer. Se vocês duas fazem, eu e a Lélia, sem saber o que fazer, um dia saímos, né, Lélia, a primeira vez, e como nós vamos começar? Nós começamos no Bruxelles, né, na padaria Bruxelles, e fizemos questionários, e da Bruxelles nós fomos caminhando pela rua e pensamos, mas eu acho que o De Gasperi também deve participar. E daí lembramos do Morelli, nós íamos indo e as coisas iam surgindo. E as famílias também, elas foram chegando assim, porque eu tinha determinadas famílias que eu achava que no meu bairro teriam que participar. A Lélia Arroio do Ouro Figueira tinha vivência muito grande com a comunidade, ela também já foi selecionando, o Ayrton dentro das pessoas que foi conhecendo, e assim surgiu. Foi uma caminhada que, como diz, com o andar da carruagem, as abóboras se acomodam. E foi bem assim, né? Porque nós fomos indo e as pessoas foram surgindo. Não foi feito algo assim, escrito esses. Elas foram aparecendo na medida que as pessoas foram nos dando dicas. Essa pessoa poderia escrever sua história. E foi assim. E o mais engraçado... Pode falar. O mais engraçado é que todos aceitaram. Sim. Um que eu convidei não aceitou. Acho que foi difícil para eles falar, foi uma perda muito grande, uma empresa familiar. Então ele não tinha coragem de preencher, mas os demais, todos aceitaram alegremente, assim, no bom sentido, e sentiram confiança no nosso trabalho, na nossa seriedade. Isso que mais me impressionou. Todos queriam escrever e sentiram toda a confiança e deram para nós o relato. Isso significa um sofrimento, um desabafo para eles. Para eles foi um desabafo muito grande. E todos também, a maioria se fez presente no dia da entrega do livro.
todos muito satisfeitos. E agora a gente procurou os mesmos de novo, e os mesmos coautores, né, também deram sim para nós e participaram dessa edição também. Vocês certamente coletando essas histórias, né, e tendo em vista que o escritor emana de si uma sensibilidade muito grande, né? Certamente vocês se impactaram com tantas histórias. Como vocês reagiam diante dessas histórias? Sabes que, de minha parte, assim, muito importante de ouvir a Lélia e a Gladys, até a Gladys, né, pela sua especialização como terapeuta também, né, pode contribuir muito nesta resposta. E a Ana também como poeta. Mas, assim, há algo importante do ponto de vista jornalístico, porque o livro, né, ele traz uma abordagem neste aspecto. Foi de receber os relatos, trabalhar os relatos, né, sem cortes e sem edições, evidentemente com todas as questões técnicas que envolvem a diagramação, a correção ortográfica do livro e tudo. Mas o livro, ele traz assim, ele é fiel àquilo que a gente recebeu da comunidade. A gente não interpretou nenhum artigo recebido de um coautor, não. Nós não nos julgamos suficientemente para isso, não deveríamos fazer isso, porque de repente uma pessoa passa um relato e não se vê no relato. Depois, na publicação, ela não se encontra, né, quando tu vai fazer algum tipo de consideração, uma analista, não, foi fiel. E eu acho que esse é um dos segredos do livro. Claro que tem a nossa impressão, a gente trabalha tudo isso, cada um de nós trabalhamos, né, e recebemos o material, ele foi exaustivamente trabalhado para que ele realmente e como ele foi escrito? Viesse nesse sentido. Coletivamente ou cada um escrevia alguma coisa? Na verdade, nós três, cada um colocou as suas opiniões. O Ayrton tinha os seus artigos, eles foram inseridos nesse livro, aqueles artigos escritos durante a enchente, foram colocados, eu e a Lélia, cada um, nós nunca combinamos, tanto no 1 quanto no 2, nós nunca combinamos o que cada um vai escrever e quantas páginas. Isso é de livre acesso. Nós sentamos e plantamos, colocamos a nossa escrita ali no texto e isso vai lá para o livro. Mas fora isso, nós fizemos questionários, tanto para as famílias como para as empresas, órgãos públicos e socorristas, cada um recebeu um questionário e a partir deste questionário, não que eles precisariam ser fiéis àqueles questionários, mas era um ponto de partida, uma base para eles escreverem. Então eles recebiam esse questionário e a partir desse questionário eles foram colocando as suas histórias na escrita. E quando eles nos devolvem essas escritas, alguns até manualmente, muitas vezes, dessa vez o segundo até não veio tanto manual, mas a primeira veio muita escrita manual, então a Lélia sempre foi a datilógrafa do grupo, né? E muitas vezes algumas vieram em áudio e eu e a Lélia sentamos e a gente, uma mandou 10 áudios e nós numa manhã sentamos e escrevemos exatamente o que estava no áudio. A gente transcrevia o que vinha. Então, seja escrita, seja em áudio, então sempre a originalidade. Então, nós éramos uma empresa, né? Uma vai escrevendo, vai digitando, passa para o Ayrton faz a parte da edição, então nós somos uma equipe, né? Uma vai recolhendo, outra digita, outra, então sempre deu muito certo. Gladys, importante, se tu me permite. Sim. Depois que tu falar. Isso, eu vou pedir um espacinho agora para nós fazermos o encerramento desse bloco. Lembrando que estamos aqui com o patrocínio da Seleto Mercado, na rua Dr. João Carlos Machado. Mercado que fica aberto de manhã até às 9 da noite.